E, Furman, queria começar aqui o nosso papo, que eu acho que a percepção de todo torcedor são paulino hoje é que o São Paulo tem um zelo, talvez excessivo, de lançar jogadores que, se comparar com o Santos, com o Palmeiras, que está num bom momento, eu nem vou falar, mas principalmente com o Santos, parece que tem um zelo excessivo de lançar jogadores no São Paulo. Aí a gente vê hoje Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus e outros tantos, o William Gomes e outros que passaram também, que às vezes demoram muito para ganhar espaço no profissional. E muitas vezes são vendidos sem nem ter feito uma carreira aqui, né? Como é que é a tua percepção disso? Como é que você acha que vem sendo essa transição de base para o profissional na tua visão aí do que você acompanha? Eu acho também que tem um zelo excessivo, sim. A gente tem no São Paulo, a gente já teve esse levantamento, né, que a gente fez, o Lucas Soeiro, inclusive detalhou mais os números, né, mas eu já tinha passado essa percepção várias vezes nas redes sociais, sem detalhar tanto, de como o São Paulo é o clube que menos utiliza os jogadores das categorias de base desde o início dessa gestão. Né, falando basicamente dessa gestão. Por que eu falo dessa gestão especificamente? Porque ela começa em 2021 e aí quando você pega quem eram os jogadores que estavam no Sub-17 nessa temporada, você começa a perceber que a transição começa a falhar do Sub-17 para o Sub-20 nessa temporada e, consequentemente, dos jogadores nascidos em 2004 para frente, o São Paulo é disparado, mas assim, por muito, o time que menos utilizou jogadores das categorias de base. E sem ter uma categoria de base pior do que a dos outros times. A gente está falando de um time que foi campeão de Copa do Brasil Sub-17, a gente está falando do time do Rian Francisco, da geração 2006 São Paulo, que bateu de frente com o Palmeiras, e a gente sabe o quão difícil é você bater de frente com o Palmeiras em relação às categorias de base hoje em dia. Então, são jogadores que vão pedindo passagem, né? O Rian Francisco, o menino que faz mais de um gol por jogo no Sub-17, sobe para o Sub-20, praticamente mantém a média, ele pede passagem. O William Gomes, que, tudo bem, ele estava muito distante do Estevão, isso é inegável, mas ele era o único menino daqui de São Paulo que competia com o Estevão de alguma forma. Quando tinha o jogo entre os dois jogadores, os dois tinham um duelo individual entre eles, embora o Estevão fosse acima do William Gomes. Esse menino pedia passagem. Como é que ele joga só os 15 jogos, não dá nem 800 minutos no ano passado, né? Então, isso tem acontecido realmente. E jogos sem ser muito protagonista, né? De tempo. Sim, e pior, ele foi bem nos jogos. Né? Acho que o único jogo que a gente pode falar, não, ele foi mal aqui, foi aquele jogo contra o Botafogo, que quem não foi mal? O time inteiro foi mal naquele primeiro tempo contra o Botafogo. O Luiz Gustavo, por exemplo, cometeu aquela falha, um jogador muito experiente. Acho que os jogadores são suscetíveis a essas falhas. Eu entendo você ter um cuidado com o lançamento do jogador, até pela pressão que a torcida coloca sobre isso. Ainda mais no São Paulo, onde existe essa esperança sempre, né, por Cotia ser tão forte também, de que o jogador vá ser a solução. E aí a gente passa por dois erros muito crassos que a gente tem em relação à expectativa que a gente cria em jogador de futebol. Né? O jogador da base ele não tem que chegar para ser a solução, pelo contrário, ele tem que chegar para fortalecer o seu time. A solução você contratou. Se você tem um bom investimento, você contratou direito, o seu jogador da base não precisa solucionar nada. Está tudo resolvido, ele só está entrando para agregar. Né, ou para compor uma parte do seu elenco que deveria ser o ideal. Os reservas. Os reservas, exatamente. A segunda opção, né, não a terceira como foi falado recentemente, mas também, enfim, a gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Então existe esse zelo, parece um zelo excessivo, parece um medo de usar, ao mesmo tempo é uma sensação, a gente que acompanha a base há muito tempo, a gente já viveu essa situação com o São Paulo em outros períodos. Com a geração 96 não foi muito diferente, né, com a geração 94 que foi ainda pior. Então a gente viu isso acontecer no São Paulo várias vezes ao longo de toda a formação de Cotia. Na época que tinha o Zé Geraldo como coordenador, né, diretor da base do São Paulo, que já faleceu, né, o saudoso Zé Geraldo, depois foi para o Desportivo Brasil, um cara que era sem igual em relação às categorias de base. A gente viu isso acontecer, uma formação muito forte, um time que era semifinalista dos paulistas, como foi a geração 94 e 93, pouquíssimo uso no profissional. Aí você vem com a geração 96, campeã de Copa do Brasil Sub-17, vice-campeão paulista Sub-15, ganhando vários títulos, mostrando jogadores de nível. Aí quando você vai olhar quem jogou da 96, 2 ou 3 jogadores. Né? Você vai ter o Auro, o Evandro com um pouquinho de minutagem, aí você tem o Lucão, que foi talvez quem tenha tido mais minutagem, que acabou dando errado naquele período, né? Foi um jogador que foi bem forçado precocemente naquela época, e acabou. O Araruna, que acabou até já deixando o futebol, foi outro que foi razoavelmente usado, mas é muito pouco, né? Quando você olha para tudo que essa geração poderia ter formado para o São Paulo. E aí aquilo que eu falo, mas para onde foram esses jogadores depois? Mas não deu certo em lugar nenhum depois, não servia. Não é exatamente assim, né? Existe uma questão, todo um timing que ele tem que ser construído, e às vezes se você perde a sua chance ali naquele momento, cara, pode ser exatamente o fim da sua carreira, pode acabar a sua carreira porque naquele momento não aconteceu a transição e aí você ficou para trás, você começou a ficar para trás, e aí quando viu, você já não podia mais continuar, você já estava muito distante do nível da elite.
E é meio contraditório isso, né? Porque assim, o São Paulo tá precisando de grana. Sim. Aí o São Paulo precisa colocar essa molecada na vitrine pra um dia fazer uma venda, né? Não é que ele vai ficar eternamente aqui. Mas, por exemplo, não tô já falando que o Rian tem que ser vendido, não é isso. Mas assim, se ele jogar, quanto mais ele jogar, mais vai valorizar. E aí ele vai ser vendido por um dinheiro muito mais alto do que, por exemplo, uma o William conta lógica, Gomes. né? É lógico isso, né? E é contraditório, porque você vê, mesmo a gente fala muito do Zubeldia hoje, né? Que não utiliza quase ninguém da base. Mas Carpini também não usava. As gerações anteriores, talvez o Rogério usava um pouco mais. Mas o Carpini, eu acho que passava muito por um estilo dele. Sim. Né, de não eu acho que o prezar Carpini... E necessidade daquele momento. Também, né? Eu sinto no Carpini um pouquinho do que aconteceu com o Jardine, quando o Jardine assumiu o São Paulo. Precisava ganhar os medalhões. Ele precisava ganhar o elenco e ele... Assim, existe uma questão que acontece muito no futebol, que é quando o treinador é menor do que o elenco. Né? Então, como é que o Carpini conversa de igual para igual com esse elenco do São Paulo? Como é que ele consegue conversar de igual para igual com esses jogadores? Será que ele consegue? Será que ele tem essa capacidade já tem esse currículo para fazer isso? O Rogério tem. O Rogério chega lá, fala, vou fazer assim, vou fazer assado, e o jogador vai abaixar a cabeça e vai aceitar. Com o Carpini, será que isso é possível de ser feito? E Ou aí... pode até não aceitar, mas não vai aceitar na casa dele. Ele vai chegar no treino e vai... Então, acho que passou muito por isso com o Carpini. Mas eu vejo um cenário de direção do São Paulo, da direção de futebol do São Paulo, que não força muito isso, né? Porque, de um lado, obviamente, você tem um treinador, você tem duas pessoas ali, né? Tem o Muricy, tem o Milton Cruz, que coincidentemente, né, também foram pessoas que estavam no São Paulo naquele período da 9-4 e da 9-6, que também foram bastante subutilizadas pelo tricolor, né? E isso também deve ter um peso, né? A gente, quem ouvindo assim, o pessoal já falou bastante, muitas vezes sobre isso, sobre essa relação bem difícil de se ter com os coordenadores do principal e os coordenadores da base, são dois ambientes muito diferentes. Mas tem a direção, né? A direção de futebol, ela pode falar qual que é o... Cara, aqui a gente joga assim, assim, assado, o jogador da base vai ser usado sim e acabou. O treinador é um funcionário. Passar como diretriz, né? O treinador é um funcionário. Mas eu sinto que não é feito isso. Tiveram tantas, como é mesmo? Entrevistas de emprego, né? Pros treinadores seletivo. E parece que não colocaram isso na equação. De chegar assim, Zubeldia, beleza. Ó, a gente precisa que você utilize, sei lá, dos 23 relacionados, a gente precisa de 10, não, 10 talvez seja muito, mas sei lá, 6, 7 oriundos da nossa base. Ou eu preciso de X minutagem para os meus jogadores de sub-20 nos campeonatos XY. Por exemplo, a gente não está falando, embora fosse possível, você jogar o Paulista com o sub-20, porque, enfim, existe uma questão contratual e do financeiro que pesa. Mas não dá para 2, 3 jogos? Teve 12 jogos ali, cara. Não dava para 2, 3 jogos trabalhar um pouquinho melhor? Teve um jogo só que se trabalhou um pouquinho, que foi contra o Botafogo, Por né? necessidade. Por necessidade, não foi porque nem por, o elenco não estava aqui. Mas, e não estou falando de colocar o time inteiro do Sub-20, mas não dava para o Rian Francisco ter jogado 45 minutos de um jogo, além daquele jogo contra o Botafogo. Não dava para o Matheus Alves ter jogado meia hora, 45 minutos, 70 minutos de um jogo. Poupa um pouquinho o Lucas, poupa um pouquinho o Oscar. Não dava para ter feito isso. Então, acho que falta essa diretriz realmente. E é o que eu falo, eu peso em cima do Zubeldia isso. O Zubeldia tem um papel muito importante nisso. Inclusive, imagino que dentro do CFA as pessoas estejam pensando em como contornar isso, em como ganhar esse espaço. Sei que pensaram em como ganhar esse espaço com a coordenação do futebol profissional, mas tem uma questão da direção. A direção tem um poder muito grande. O treinador é um funcionário da direção. Por mais que ele não queira usar, se ele não quer usar, então, gente, você está fora do que a gente tem como planejamento, eu sinto muito. Um abraço. E minha dúvida maior sempre foi assim, olhando de fora. Diretriz e respaldo. Porque, por exemplo, a gente falou do Carpini aqui, mas no ano passado, se não me falha bem a memória, o São Paulo chegou num ponto que o São Paulo perdeu pontos importantes com Guarani, Ponte Preta e tal, e se encontrou num momento do Paulista que ele ficou ameaçadíssimo de não se classificar. Na última rodada. Na última rodada, com um pênalti só, né, que passou. E aí, aquela situação, aquele cenário fez com que ele não pudesse mais usar, porque ele fala, bom, não vou arriscar, vou ter que ir com titular. E esse ano aconteceu a mesma coisa. São Paulo dá uma rateada ali, aí tinha um planejamento de usar alguns jogadores, aí para Brasília mesmo, né? Ele escala os titulares e... A ideia era usar os reservas contra o Velo. Ele mesmo falou, né? 2 jogos fazendo um rodízio e tal.
2 jogos titular, reserva. 2 jogos titular, reserva. Que era a primeira ideia. Mas não aconteceu. Não aconteceu. Em nenhum momento. Mas aí eu acho que não aconteceu porque ele se sentiu ameaçado do cara. Então. Ali em Brasília. E aí que eu falo, não é a questão também de ter um respaldo de diretoria, de chegar e falar assim, cara, ó, independentemente do que acontecer... Futebol brasileiro, né? Aí... Sim, acho que passa por esse respaldo da diretoria. Não sei o quanto a diretoria pesa em cima do Campeonato Paulista, né? Com o Crespo, o Campeonato Paulista era a Copa do Mundo, né? Precisava voltar a vencer um título depois de tantos anos. Então, tem esse peso. Mas falta, assim, seja como jornalista, como torcedor, eu adoro o Campeonato Paulista, trabalho comentando o Campeonato Paulista da Série 1, da Série 2. Acho que é um dos melhores campeonatos que a gente tem no país, inclusive. É disparado o melhor estadual do país, não tem nem comparação. A diferença entre o Paulistão e os outros campeonatos estaduais é muito grande. Nível técnico e nível premiação. Técnico e financeiro, né? Inclusive, os times do interior de São Paulo saem muito na frente de outros times do país justamente pelo nível que existe de técnica no Paulistão e também financeiro que eles acabam recebendo. Por isso que a gente vê os times subindo da Série B. Exatamente. O que aconteceu com o Mirassol, Novo Horizontino quase subindo também. Sim. Existe todo esse trabalho. Uma frequência maior de times brasileiros nas 2 primeiras divisões do campeonato. Exatamente. Os times paulistas crescendo. Então... Isso, perdão. Que também são brasileiros. Isso. Uma coisa não impede a outra, né? É isso aí. Mas, então, existe isso. E, honestamente, eu olho e falo, para o time grande, a premiação é importante, o financeiro é importante, mas o ano como um todo não é mais importante do que isso. Não é porque o time está endividado, porque o time está batendo 1 bilhão de dívidas, vai ter um balanço financeiro que deve ser muito preocupante, vai ser muito preocupante para ser divulgado e aprovado pelo Conselho em breve. Então, isso pesa, né, contra. Tudo isso muda se a gente tiver um time saudável financeiramente, né? Se o time for saudável financeiramente, ele tem mais liberdade de escolhas. Essa é a grande verdade. Então, o time que não tem liberdade de escolha é porque está devendo dinheiro. Se não tivesse devendo, não teria mais liberdade, poderia fazer mais coisas. É complicadíssimo isso.